Bem, e agora teremos o painel Contabilidade Eleitoral na Prática. Desafios para 2022, do ponto de vista contábil, que contará com a apresentação dos seguintes painelistas: Alexandre de Pietra e Elson Amorim, e será mediado por Haroldo Santos Filho. Vou aqui apresentar a todos. Haroldo Santos Filho, advogado, sócio da Santos e Duarte Advocacia Empresarial, contador sócio da Haroldo Santos Consultoria Empresarial, pós-graduado em Direito Tributário, especialista em Processo Civil, especialista em Contabilidade Gerencial, mestre em Administração Financeira pelo UNB, conselheiro do Conselho Federal, ex-presidente do CRC Espírito Santo, ex-presidente do SESCOM Espírito Santo, ex-diretor de Relações Institucionais da FENACOM e diretor do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral. Haroldo? Tá, por gentileza, assim. Agora vamos falar sobre Alexandre de Pietra, profissional da contabilidade e advogado especialista em contas partidárias e eleitorais. Consultor em campanhas eleitorais e de partidos, profissional da contabilidade na área pública, especialista em CASP, Prestação de Contas Municipais, professor e palestrante, membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, membro da Comissão Técnica do Conselho Federal de Contabilidade, TSE, membro da Comissão Técnica do Conselho Regional de Contabilidade, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, coautor do livro Contabilidade Eleitoral do Conselho Federal, edições 2016, 2018 e 2022. Autor do livro Gestão Financeira Aplicadas a Partidos Políticos de 2022. Alexandre? E Elson Amorim, especialista em contabilidade partidária e eleitoral, membro da Comissão Nacional de Estudos da Contabilidade Eleitoral do Conselho Federal, coordenador da Comissão Estadual de Estudos da Contabilidade Eleitoral do CRCSE, CEO da Contadoria Elson Amorim, Instituto Elson Amorim, coautor das obras nas áreas de contabilidade eleitoral. Elson? Seja bem-vindo. Passo, então, agora a palavra para o senhor Haroldo Santos, para que possamos iniciar a apresentação do painel. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito ao presidente Felipe Guerra, dizer da minha satisfação imensa de estar aqui, né? Todo mundo que vai palestrar fala que é uma satisfação, mas, rapaz, eu sou muito fã de Fortaleza, adoro isso aqui, tá? Parabenizar a todos vocês que estão aqui, porque não é fácil estar no horário desse, às vezes deixar seus afazeres para poder assumir um pouquinho de conhecimento numa área que é tão nova. Eu vou explicar e vou provar que é nova para vocês, né? E agradecer também a todo o pessoal, o staff aqui do CRC do Ceará, aos conselheiros que aqui estão, às autoridades, agradecer mais uma vez pela presença. Como eu disse, eu sou muito fã disso aqui. Eu moro em Vitória, né? Vitória é uma ilha, né? Um lugar muito bonito, a qualidade de vida da gente é muito boa. Mas não sei, aqui o mar é mais quente, eu não sei. Eu só tenho dificuldade de contar para meus clientes que eu vim para Fortaleza para trabalhar. Eu já desisti. Agora, Elson, quando eles me perguntam e eu vou para alguma coisa acima da Bahia, que é o norte do Espírito Santo, né? Quando eu vou trabalhar acima da Bahia, eles me perguntam: e aí, você está viajando? Tô. Onde você está? Brasília. Porque é lugar de trabalhar, né? Bom, pessoal, a gente vai falar sobre um tema, como vocês sabem, que é contabilidade eleitoral e partidária. E eu queria deixar logo de cara duas declarações para vocês. Primeiro, essa é a especialidade mais nova. Aliás, desculpa, eu tenho que agradecer o Rony, que fez todo o meio de campo da comissão eleitoral, agradecer... Vem cá, só um detalhe aqui, você sabe quem me trouxe do hotel? Olha lá.
Camila, meu amigo. Ah, foi? Tá vendo? O negócio não é fácil, não. A modalidade da contabilidade eleitoral, pessoal, ela é a mais nova dentro da contabilidade do Brasil. Sem sombra de dúvida, vocês vão ver como que ela aconteceu, como que ela surgiu. Eu vou fazer um breve histórico para vocês, porque é importante que vocês saibam para onde nós estamos indo. Mas, para vocês saberem para onde nós estamos indo, é importante vocês saberem como tudo começou. Não foi uma luta fácil, sob o ponto de vista institucional, a gente ter algo que é hoje uma especialidade da contabilidade, que é a contabilidade eleitoral. Para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos cursos de pós-graduação em contabilidade eleitoral, né? Então, eu não preciso ir muito além. Isso já está consolidado como um grande mercado. E, para vocês ficarem animados, depois até quero saber quem daqui dessa sala já atua ou quem quer atuar. Eu até fico mais empolgado quando eu vejo lotado de gente querendo entrar. Sabe por quê, pessoal? Porque hoje nós temos cerca de 6 bilhões de recursos públicos. Eu não entro no mérito se é certo, se é errado. Enfim, nós até podemos... Eu tenho opinião própria sobre tudo isso, mas eu não estou nem entrando nesse mérito. A democracia do país ela está sendo financiada por cerca de 6 bilhões de reais e hoje nós temos 1,2% dos contadores registrados no país atuando nessa área, né? É muita gente concentrando esse tipo de atuação. Então, essa é a primeira declaração que eu queria passar para vocês já ficarem já ligados nisso aí. A segunda é que, eu não sei se eu vou decepcionar vocês, hein? Eu não sei se eu vou decepcionar eles com o que eu vou falar aqui, muita gente talvez já saiba, mas prestação de contas eleitorais não é contabilidade eleitoral. Ok, pessoal? Não é. Prestação de contas eleitorais é um apêndice, é um subproduto, é uma obrigação acessória. Ok? É como se a gente estivesse falando do SPED, ou estivesse falando de uma declaração, que eu faço a contabilidade, dali eu extraio informações para subsidiar o órgão fiscalizador. Então, eu estou fazendo aquilo em função do conhecimento que eu tive, que lancei mão dele para poder fazer os lançamentos contábeis que geraram as variações patrimoniais relativas a um partido ou uma campanha política. Mas o que as leis novas, os projetos de leis que estão tentando aprovar aí, no sentido de mitigar, de flexibilizar excessivamente, é a prestação de contas eleitorais, principalmente, e não a contabilidade eleitoral, que, na minha opinião, já está consolidada. Tá? Esse quadro que eu tomo emprestado, não sei se vocês conhecem, Elcio Amorim. Elcio Amorim é um cara nota 10, viu? O cara manja muito. Ele não gosta que eu fale não, mas ele começou muito antes de mim. Dá para ver, né, pessoal? Hein? Olha lá a cara dele. Mas, ó, esse quadro eu tomo emprestado dele, mas eu queria dizer para vocês o seguinte. A gente utiliza ele como um marco, como referência só. É só para vocês saberem onde é que nós estávamos no passado e como que nós, como profissionais da contabilidade, devemos nos orgulhar por hoje sermos um braço absolutamente fundamental para a democracia no país. Ao lado do profissional do direito, os dois profissionais que sustentam a democracia, principalmente no que diz respeito aos processos eleitorais do país. Tá? Até 98, o que acontece? Nós tínhamos era um pega para capar. As pessoas faziam da maneira que bem queriam os registros, entre aspas, contábeis, que subsidiavam uma contabilidade partidária ou mesmo a prestação de contas eleitorais, né? A gente fazia uma brincadeira na época, né? E nós, contadores, já de olho nesse mercado, não porque simplesmente para poder ter um mercado, não comercialmente somente, mas sabendo que se tem um profissional que podia ser usado da melhor maneira possível, é o profissional da contabilidade, para fazer esse trabalho desses registros. E a gente dizia que essa prestação de contas ela era feita em papel de pão. Tem nada contra padeiro, mas é para dizer que era de uma tal maneira desorganizado, sem integridade, sem conformidade, sem critério, sem regra. Primeira coisa. Outra,
quem fazia a contabilidade, muitas vezes era o sobrinho do candidato, era o sobrinho do presidente do partido, era o amigo dele, ou seja, era uma coisa absurda, não se poderia levar a sério. E isso estava tendo reflexo, pessoal, reflexo muito sério nos resultados, muito sérios. Não tinha tanto dinheiro público colocado, o fundo partidário, eu não estou falando do fundo eleitoral, não, esse novo, mas o fundo partidário, ele foi instituído em 1965, e era possível usar o fundo partidário para poder botar em campanha, em processo eleitoral também, indiretamente, principalmente. E era um dinheiro público, e as pessoas não tinham critério para registrar isso. Era um Deus nos acuda, por assim dizer. E aí, uma gestão de alguns profissionais, juntamente com políticos, principalmente profissionais do direito, eles atuaram no sentido de sair uma legislação para as eleições do país, depois de um código eleitoral extremamente ultrapassado, extremamente, que aliás está aí até hoje, mas ele já foi totalmente remodelado. E aí veio a Lei dos Partidos, a Lei dos Partidos de 1995, né? E, em seguida, a Lei das Eleições. Pronto. Quando aconteceu isso, eles falaram assim, opa, agora nós estamos dando musculatura aos processos eleitorais do país. Estão começando a ficar coisa de gente grande. Só que nos registros contábeis, nos registros numéricos, isso está muito fraco ainda. Está muito fraco. E aí nós começamos, todos que participavam disso, a pilhar os órgãos fiscalizadores, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, para poder, em 98, lançar o famigerado, e eu gosto dele, não posso falar mal dele não, o SPCE. O SPCE, pessoal, que é um sistema de registros, ele começou de forma opcional, né? Eu não sei quem é do tempo aqui, quem é que lembra disso aqui? Olha, pô, só um levantou a mão, não. Ih, rapaz, tem mais, hein, que levantou a mão aí. Começou como opcional. O que acontece? No Brasil isso funciona, pessoal. Essa coisa de começar opcional, aquela coisa pianinho, vou começar aqui para ver como é que é e tal, né? E, ao começar opcional, teve uma adesão de 44%, mais ou menos 44%. E aí o Tribunal Superior falou assim, com seus técnicos, opa, caminho certo, estamos no caminho certo. Porque se era possível usar qualquer tipo de programa para fazer isso, e agora eu lanço mão de um sistema trabalhoso, sistema trabalhoso, né? Mas era o que tinha. E eles tiveram uma adesão significativa. Era opcional. Lembrando que o imposto de renda, todo mundo sabe que as coisas começam pianinho opcional, né? Ou vocês têm dúvida daquela obrigação de botar matrícula de imóvel, essas coisas, que hoje passa numa boa, mas amanhã não vai passar mais? Vocês não têm dúvida que isso aí vai pegar, né? E aí, no ano seguinte, 2002, nós já tínhamos uma adesão de 80%, dobrou a adesão. E isso, pessoal, significa o seguinte, que nem mesmo aqueles que atuavam, eles tinham certeza sobre aquilo que estava sendo feito com qualquer tipo de programa, qualquer tipo de sistema. O sistema SPCE, ele veio em cima, era água no deserto, não tinha nada. E hoje a gente tem um sistema, inclusive vai estar sofrendo uma série de modificações, espero eu, para melhor, porque ele realmente precisa. Mas é o que nós temos e ele veio se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? De lá para cá, alguns marcos importantes. Em 2004, só para vocês saberem isso, olha como é que havia uma disparidade entre o conceito de transparência pública hoje e o que tinha na época. Porque em 2004 foi a primeira vez que, também opcional, se começou a divulgar receitas e despesas relacionadas a um processo eleitoral. Então, imagina, eu acho que nenhum dos senhores consegue imaginar um candidato. Hoje nós temos podemos dizer que essa é uma jabuticaba, porque isso não é assim em muitos outros países, mas no Brasil e é uma jabuticaba que deu certo, que é o fato do cidadão poder entrar lá no site,
em plena campanha, falar, opa, meu candidato comprou isso, contratou fulano, ele recebeu de dinheiro de ciclano, etc, etc, etc. Isso era opcional desta maneira em 2004. Logo ali, pessoal, logo ali, né? Não tinha critério. E à medida em que isso foi acontecendo, vários outros eventos, depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo isso aí, para vocês terem, as coisas foram acontecendo e o trabalho do Conselho Federal de Contabilidade atuando em cima do órgão fiscalizador, o Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de, olha, não tem condição agora, nós temos uma lei de partido, nós temos uma lei eleitoral, nós temos um SPCE, nós temos um esforço no sentido de melhorar a contabilização de partidos e processos eleitorais, mas nós não temos um profissional capacitado para isso. E vocês precisam de um profissional, vocês não têm como fiscalizar. Todo mundo sabe que naquela época, TSE e TREs não tinham perna para fiscalizar. E hoje, então, muito menos, né? E aí, a gente buzinando no ouvido, precisamos de critério. E quais são os critérios? Bom, os critérios vamos usar subsidiariamente, ou seja, em alguns casos nós vamos pegar pedaços de normas existentes, como normas de entidades sem fins lucrativos, como a 6.404, que todo mundo conhece. Nós vamos pegar espaçadamente pontos, vamos juntar tudo e falar, isso é aplicável a partido político. Isso é aplicável a processos eleitorais. E é assim que a gente começou, paralelamente aos leigos fazendo, a gente começou a introduzir isso. E chegamos a um momento, né, em que tem vários eventos importantes, né, só para vocês terem uma ideia, o envio das prestações de contas parciais pela internet aconteceu em 2010. Né? Isso foi um evento histórico, né? Eu me lembro perfeitamente disso, eu tinha, inclusive, 22 anos, e nessa idade... Por que você está rindo aí, Alexandre? Pô, e nessa idade eu me emocionei porque o negócio era complicado, era tudo disquete e tal, e depois do envio pela internet já foi um passo enorme, gigantesco. E em algum momento, nas reuniões que eram feitas no Tribunal Superior Eleitoral, nós deixamos bem claro que o perfil do profissional para poder atuar nessa área tinha que ser perfil que entendia de conformidade, que tinha critério de contabilização, que respeitava princípios. Olha que coisa interessante ali, só para vocês entenderem. Em 2006, pela primeira vez, houve um CNPJ para candidatos e partidos. Esse princípio, como é que era antes? Era assim, o cara pegava o extrato, onde tinha movimento de valores relativos a uma campanha eleitoral, encontrava lá a conta da feira, colégio do filho, era mais ou menos isso. Quando eles segregaram isso, que princípio era esse, pessoal? Hein? Entidade. Princípio da entidade, né, pessoal? E a gente falando isso, as pessoas, mas isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, o pessoal do TSE falando. Nossa, quem foi o gênio que inventou isso? Falei, pô, pelo amor de Deus, meu amigo, isso é coisa de contador, né? Tem contador que faz isso. Aí eles chegaram à seguinte conclusão, que quem ocupava o perfil melhor para fazer esse papel era o profissional da contabilidade. E aí aquela musiquinha, aleluia, aleluia, e aí todos os esforços públicos e privados foram em direção da gente fazer uma obrigatoriedade do profissional de contabilidade participar dos processos de prestação de contas eleitorais e de contabilidade partidária. Passe aí, por favor. Eu estou pulando aqui alguns eventos. E esse é o marco histórico, pessoal. 2014 é o marco histórico. Por quê? Já tínhamos 2 anos de conversações, já estava todo mundo convencido, só precisava da canetada. E o ministro Dias Toffoli, ele dá essa canetada dizendo que, a partir desse momento, todos os profissionais de contabilidade estariam convidados a assumir o papel deles de direito, de competência natural de fazer a prestação de contas eleitorais e de fazer a contabilidade partidária dos partidos políticos no Brasil. E aí, isso foi feito através de uma resolução, né? E hoje, eu participo diretamente em Brasília desse processo, nós continuamos,
porque a gente está querendo entrar na legislação eleitoral propriamente dita, sairmos dos procedimentos relacionados a normas infraconstitucionais. A gente quer que aquilo ali entre com mais poder. Então, o histórico, pessoal, é basicamente esse. E eu queria dizer para vocês assim, eu que estou há muito tempo nisso, eu me orgulho muito da gente ter conseguido ocupar, talvez da história das ocupações de espaço político e comercial e mercadológico do profissional de contabilidade, a contabilidade eleitoral tenha sido talvez um dos mais emblemáticos. Por quê? Porque existe um cabo de guerra que vai existir sempre, que é o quê? Quem sai candidato não quer ter compromisso. Quem sai candidato não quer ter compromisso, pessoal. Isso é óbvio. É por isso que as normas que estão aí para mudar o Código Eleitoral estão no sentido de quê? De voltar, e aí eu estou exagerando, mas é mais ou menos isso, voltar ao papel de pão. Estão querendo voltar ao papel de pão, né? Porque estão querendo agora tirar de um sistema de obrigação acessória, querem sugerir isso, eu acho que não passa. Mas é só para vocês entenderem que foi uma construção até a gente chegar aqui para a gente ter 1,2% dos profissionais atuando nessa área. Então, isso é importante que se diga. Para finalizar essa parte inicial, pessoal, que é mais, era uma contextualização, e aí a gente passar para o próximo, para a gente começar a falar dos detalhamentos dessa contabilidade eleitoral aplicável, por isso que o nome é na prática mesmo. É muito importante que vocês entendam que hoje a matriz de financiamento eleitoral do Brasil, ela é essencialmente pública. Quando aquela ADIM foi aprovada no sentido do Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a doação de pessoa jurídica, presidente Sandra chegando aí, que surpresa, hein? Que beleza, tudo bem? Quando ela foi considerada inconstitucional, cortar as pernas de muita gente, né? Porque eu me lembro que a Odebrecht ela gostava de fazer doações do tipo assim, quer ver? Vamos supor, candidato A, candidato B. Vou falar nome aqui não, né? Candidato A e B. A Odebrecht doava 100 milhões para um e 100 milhões para outro. Era assim, né? O dinheiro dando em árvore, isso realmente era um negócio que não entrava muito na minha cabeça. Apesar de eu achar que é totalmente possível uma empresa fazer uma doação, não vejo problema nenhum, só não pode ser ilimitado, né? Era um negócio absurdo. E aí, quando isso aconteceu, todo mundo falou assim, ok, tá bom, só que democracia custa caro. Democracia, o Brasil é um país continental, de extensão continental, como é que eu estou aqui no Ceará, estou em Fortaleza, como é que eu, que sou candidato a deputado estadual, eu vou lá para o interior me apresentar? Isso custa dinheiro. Isso é o processo democrático que nós escolhemos, né? E aí, eles falaram, tudo bem, não tem doação, não há cultura de doação de pessoa física. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter dinheiro público jogado nos processos eleitorais. Começou pianinho, 500 milhões, depois foi para 1 milhão e pouco, né? E hoje nós temos 6 bilhões. Nesses 45 dias, praticamente, vão ser jogados 6 bilhões na economia do Brasil. Vocês têm dúvida? Vai gerar até um processo microinflacionário, de tanto impacto que vai ter isso. E parte desse dinheiro é para justamente remunerar de forma honesta e merecidamente o profissional de contabilidade que está ali contribuindo decisivamente para o processo eleitoral e democrático do Brasil. Então, basicamente, a contextualização que eu queria muito rapidamente falar para vocês era isso, e eu vou passar agora a palavra para o próximo, para a gente poder depois, a gente troca, vai bater um papo aqui com todos vocês, eu quero ouvir um pouquinho depois, talvez, a experiência de cada um, para poder a gente ver como é que a gente pode ajudar mais no perguntas e respostas ao final. Tá bom, pessoal? Obrigado, então, pela essa introdução aí. Valeu! Quem é o próximo? Você? É você? O Elcio. O Elcio, tá. É eu. Covardia, botar para eu falar depois de Haroldo. Covardia. Vossa coordenadorência da show aí, não tem quem suporte um negócio desse. Boa tarde. Mas eu já vou chegar aqui matando ele de inveja. Ele falou que Camila foi buscá-lo e eu rebati
que Camila também foi me buscar. Agora eu quero que ele desafiar se ele ganhou isso. Ganhou? Não ganhou. A minha querida amiga ali, Marília Costa, me agraciou com isso, pessoal. E antes de qualquer saudação, eu disse que essa é a recompensa que a gente tem, ganha e quer. O carinho de vocês, a atenção de vocês. A gente teve aqui em 19, Helder estava presente, Ricardo estava presente, Carmélia estava presente. A presidente Sandra Elvira acabou de chegar aqui, foi um esforço da Fundação Brasileira de Contabilidade em nos ter trazido para ministrar o curso, e agora a pandemia atrapalhou bastante, não foi, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer alguma coisa online, e agora presencialmente, recebendo isso aqui, é o que vale a pena para a gente, é o que dá alegria. Bom, agradecer por estar aqui, agradecer ao presidente Felipe Guerra, agradecer à comissão eleitoral, aqui representada pelo Rony, também uma tentação terrível. Agradecer aos servidores dessa casa, especialmente a Shirley, que sofre bastante, que a gente feito doido por aí, e ela, cadê minha... Você já escolheu o hotel, a passagem, que hora o senhor vem, que hora o senhor não vem, né, Haroldo? E a gente sabe que vocês sofrem com isso, mas no final dá tudo certo, a gente está aqui. Pessoal, inventaram por aí que eu sei falar de gasto eleitoral, e aí ficam me botando para falar sobre gasto eleitoral. Mas vamos tentar, Alexandre, você ajuda aí na lâmina, que você é o assessor de lâmina, né? Parece que funciona. Parece, estão gostando, né? Sim. Bom, o Haroldo falou há pouco sobre a história, de onde viemos, para onde chegamos, e com certeza nós vamos ainda para mais longe, tá? Nós vamos falar agora de compliance, né? Eu sou um cara de 44 anos de profissão. Vai ter que falar de compliance. Compliance, nome bonito. Eu fico assim, eu olho assim, compliance é coisa de comer e de passar no cabelo, eu não sei até hoje. Mas aí Alexandre, que é um cara inteiramente inserido nessas coisas da modernidade, apesar dele pintar a barba dele de branca para ficar parecido comigo, essa é a verdade, ele me disse que compliance é o que o pai do Joaquim Bezerra, que para mim é o pai da contabilidade eleitoral, faz parte dessa história que o Haroldo contou aí, colocou lá assim, ó, no Brasil só precisava ter uma lei. Se fizer o certo, não dá errado. Então, compliance o que é? Compliance é, vamos fazer o certo para não dar errado, vossa coordenadorência. Então, vamos falar um pouquinho aqui do gasto. Ora, Elcio, por que você não fala de arrecadação? Eu falo de arrecadação, mas a arrecadação, não é que a arrecadação seja uma coisa menos importante, mas na minha concepção conceitual, que a gente vai procurar aqui falar para vocês de uma forma bem ampla no sentido conceitual, porque nós sabemos que vocês já estão aí tarimbados naquela coisa de abrir o SPCE e lançar a despesa, respeitando todos os princípios fundamentais da contabilidade, né? A contabilidade eleitoral, que é o que nós fazemos e o que o nosso coordenador chamou a atenção de vocês, nós não fazemos prestações de contas, nós fazemos contabilidade eleitoral e consequentes prestações de contas na condição de uma obrigação acessória para atender ao Tribunal Superior Eleitoral. Ponto. E nós, na condição de profissionais da contabilidade, guiados, tangidos pela ciência contábil, fazemos essa contabilidade eleitoral numa ferramenta que é simples e, com certeza, o nosso coração vai se encher sempre de esperança que ele vai evoluir muito em breve. Ele nasceu em 98, ele está sobrevivendo a tudo que ele precisou sobreviver para chegar aqui. O SPCE vai avançar e vai nos contemplar como uma ferramenta propícia à execução da contabilidade eleitoral sob os preceitos da ciência contábeis, sobre as normas brasileiras de contabilidade e sobre os princípios fundamentais da contabilidade. O Haroldo já falou que a segregação patrimonial se dá quando se entrega ao candidato o seu CNPJ. Quando amanhã, último dia de convenções, quando amanhã os últimos partidos concretizarem as suas convenções, o ato de se lavrar a ata da convenção equivaleria ao
contrato social de uma empresa. Ali nasce, juridicamente, uma pessoa, uma entidade fictícia, para ser segregada patrimonialmente, dentro do princípio claro, explícito, definido, o princípio da contabilidade da pessoa física do candidato. Ponto. Aí nós vamos avançando a nossa execução, nós vamos trabalhar com documentos hábeis e legais, nós vamos obedecer rigorosamente a tecnicidade de proceder lançamentos. Aonde é que se pratica isso? Quando a gente classifica a despesa, quando a gente classifica a receita, quando a gente classifica o pagamento, quando a gente faz o histórico do pagamento, coloca o valor do lançamento e coloca a data. Talvez a gente não consiga imediato abrir a tela do SPCE e enxergar isso lá, mas está lá. Está lá. Subjetivamente, está lá. Quando a gente escolhe lá locação de veículos, nós estamos fazendo uma classificação da primeira perna da partida dobrada. Onde é que está aquilo lá? A despesa. Quando a gente lança lá recursos próprios, nós estamos fazendo o quê? Um crédito, uma perna da partida dobrada. Que conta é essa? Receita. Quando nós abrimos lá a conta bancária e registramos aquela arrecadação de recursos próprios que a gente não enxerga. Aliás, nós não enxergamos mais. A informática colocou uma venda, digamos assim, nós não enxergamos mais o débito e o crédito quando estamos fazendo em muitas operações que a informática nos propiciou para pararmos de perder tempo em determinadas coisas. Mas quando a gente colocou lá a arrecadação e cadastramos anteriormente a conta bancária lá na aba de contas bancárias, o sistema fala assim, ó, contrapartida aqui, debite uma conta do ativo circulante, banco, conta em movimento, outros recursos. Está lá, está tudo lá. Então, nós fazemos contabilidade eleitoral, nós não fazemos prestação de contas. Prestação de contas, depois dá um clique, sai uma DRE lá, parará. Plano de contas, temos um plano de contas definido, nos é imposto aquele plano de contas. A Justiça Eleitoral entende que aquilo ali é satisfatório para ela. Nós não vamos discutir com quem está com um carimbaço na mão, por enquanto, mas está lá, é satisfatório? É. Mas existe um plano de contas definido lá dentro do SPCE. Quando vocês imprimem aquele extrato de prestação de contas, ali traz à luz um elenco de classificação de contas. E ainda tem um lado dizendo qual é a contrapartida de outros recursos estimável em dinheiro, etc. Então, dentro desse contexto, nós temos aí uma questão vinculada, direta, ao registro contábil, de forma específica e detalhada. E qual é o objetivo disso tudo? O objetivo disso tudo, pessoal, é trazer dentro do conceito da ciência contábil, aos usuários da contabilidade eleitoral, informações para quê? Para o controle, para a transparência e para o conhecimento. A partir do momento que a gente povoa o SPCE com todas as informações que são exigidas e necessárias, nós vamos entregar isso a quem vai propagar, trazendo a propaganda da coisa mais importante que o cidadão precisa saber. O que meu candidato está fazendo com o financiamento da democracia? E o financiamento da democracia, ele é público e ele é privado. Ele é público quando ele é irrigado com os recursos do fundo partidário, quando ele é irrigado com o fundo especial de financiamento de campanha. Dr. Haroldo disse aqui antes que não vamos entrar no mérito de que esse dinheiro é bem gasto, que esse dinheiro é mal gasto, que deveria ir para isso, para aquilo. Eu tenho o meu conceito e, ao contrário dele, peço permissão para dizer, acho que a democracia financiada com recurso público é extremamente importante. Por quê? Porque o princípio do regramento do gasto eleitoral está no equilíbrio entre a disputa. E a partir do momento que o financiamento é público e que se precise
a apenas trazer um regramento mais lógico aonde estes recursos irão chegar, nós vamos buscando a inclusão eleitoral das pessoas. E essa inclusão já é hoje clara, fincada, definida, quando oportuniza a mulher candidata. Eu não quero entrar no mérito que o nosso país precisa que se crie cotas para a inclusão. Não quero entrar nesse mérito. Mas o financiamento público da democracia oportunizou a mulher candidata receber recursos. 30% dos bilhões que estão aí sendo transferidos para o financiamento da democracia, obrigatoriamente tem que ser aplicado nas campanhas eleitorais da mulher candidata. Quando a gente sai de uma linha, de uma visão, onde as pessoas estão falando uma coisa, à margem da filosofia intrínseca que ela foi criada, porque nenhum legislador, ele senta para criar uma lei, uma determinação com mau caratismo prévio. Nossas leis não são construídas assim. Ninguém pensou, quando as mulheres que lutaram por isso, pensaram na inclusão, não pensou em ter benefício, em ter isso aqui, não. Pensou na oportunidade de igualdade. E o que interessa à sociedade? O que interessa aos órgãos de controle? O que interessa à justiça eleitoral? A nossa informação final. Quanto custa um voto? Muitos dos senhores e senhoras aqui fazem a contabilidade eleitoral de diversos candidatos. Já pararam para poder verificar quanto custa um voto que aquele candidato recebeu? Não. Mas é isso que a gente está evoluindo para poder trazer a transparência e à sociedade. Quanto custa um voto? É uma conta linear. Candidato A arrecadou tanto, gastou Y, dividido pela quantidade que ele teve, cada voto dele custou Z. Aí você vê um candidato que não gastou nada, foi eleito. Você vê um candidato que gastou 10 milhões e foi eleito. Você vê um candidato que gastou 100 mil e foi eleito. A isso, a sociedade vai analisar o porquê. Aí vem a outra informação que é extremamente importante para a disputa eleitoral. Quando há transparência de contas, há também a informação como o meu candidato está pedindo voto. Aonde é que ele está gastando o dinheiro que está irrigando e financiando a campanha dele? Haroldo falou aqui que esses recursos, eu fico doido esperando por eles. Ele falou aqui que esses recursos vão fomentar a economia. Por quê? Quantos bilhões são, Haroldo? Esses 6 bilhões serão gastos na economia, a economia que nós estamos sabendo como está, precisando de movimentação. Imagine que um pelo outro, um senador, um candidato a senador da República pode contratar 700 pessoas, um pelo outro. Imagine, em todas as unidades da federação, quantos candidatos nós temos a deputado federal com capacidade que vai receber recursos desses 6 bilhões? Vamos dividir aí? Então vai haver uma geração de renda para pessoas que estão precisando. Quem distribui o santinho? Quem segura a bandeira? Quem vai lá? Quem vai bater palma? Carro de som, locação de veículo, advogados, contadores, vendedores de equipamento de proteção industrial, gráficas, alimentos, combustíveis. Veja a grandeza de um processo que está sendo financiado com recursos ligados à democracia. Quando a gente amplia isso, a gente vai entender o processo do gasto eleitoral de uma forma ampla, geral e restrita. Não tem como a gente discutir. Essa parte conceitual toda nos leva a entender o financiamento e nos leva a entender a sugestão aos limites. Nós vamos evoluindo para chegar ao processo mais à frente e vamos dar uma pincelada nos básicos sobre o que nós temos que nos preocupar
muito grande, a materialidade do gasto eleitoral. É isso que nós, profissionais da contabilidade, vamos ter uma preocupação muito grande com relação ao gasto. A materialidade e o controle do gasto eleitoral. Vamos dando uma passada aí. Bom, os gastos eleitorais, eu vou mudar de lado aqui, para poder até me posicionar melhor aqui frente à tela. Os gastos eleitorais, eles têm um conceito na lei. O artigo 3526 da 9.096 diz que gasto eleitoral é a despesa que o candidato realiza para divulgar a sua candidatura. Então, tudo que envolve isso, tudo que envolve o ato direto que o candidato faz para poder pedir voto é gasto eleitoral. Dentro desse princípio todo, ele está sujeito ao registro, que é o que nós fazemos, ao limite, que é o que é imposto pela legislação, a sublimites, e tem também um lapso temporal de execução, de realização. Então, dentro do princípio, estes são o básico do conceito do gasto eleitoral. Avançando, o que é que a gente vai ter de forma conceitual? Pode passar, por favor. Nós temos a preocupação de limites e sublimites, é um trabalho nosso, tá? É um trabalho nosso. Ele tem que respeitar a agenda de início e fim, o conceito que eu já falei, os limites, os meios de pagamentos, a natureza do gasto eleitoral. Ele é tipificado como financeiro e não financeiro. O que é o gasto eleitoral financeiro? É todo aquele que se realiza tendo em contrapartida o pagamento em dinheiro. Então, gasto eleitoral financeiro é tudo aquilo que o candidato compra. Comprou, pagou, gasto financeiro. O gasto eleitoral não financeiro é tudo aquilo que o candidato recebe ou tem de si mesmo, e que vai ser aplicado na campanha, mas que ele não vai pagar por ele. Mas são coisas que possuem quantidade, valor e que fazem diferença no ato de pedir voto. Por exemplo, eu tenho um carro de som que eu cedo para o meu amigo Alexandre de Pietra, candidato à presidência da República do Brasil. Eu cedo esse carro para ele. Esse carro ele vai ser utilizado nos eventos da campanha do Alexandre. Então, ele tem que ser valorizado, inserido, contabilizado, como se ele tivesse sendo comprado. Quando eu digo comprado, comprado o serviço de som. Tá? Então, esse valor faz diferença na campanha? Faz. Pesa nas ações de campanha? Pesa. Então, por isso que o gasto eleitoral, VP Haroldo, tem essa natureza e essa importância de inserção. Eu deixo vocês sempre à vontade para poder intervir, inclusive me cortando na hora que eu estiver falando besteira, entendeu? Já que você deixou à vontade, e até para valorizar a sua fala aí nesse ponto, essa, na minha opinião, Haroldo, é uma das excelentes contribuições para o avanço da especificidade que é a contabilidade eleitoral. Entender esse gasto não financeiro é realmente algo que faz a diferença em razão do desequilíbrio, em razão da desigualdade que provoca nas campanhas. E naquele tempo em que as campanhas eram conduzidas apenas pelos advogados, essa era uma questão muito difícil de compreensão. Mas para que esse assunto para um profissional da contabilidade é tranquilo. Eu tenho certeza que o que o Elcio está dizendo vocês estão entendendo, ou seja, existe
um valor patrimonial a ser discutido, existe uma necessidade de registro e de temporalidade, né, de tempestividade, que aí é outro princípio contábil que entra na conversa. Não é só o reconhecimento, é também essa questão da tempestividade, que aí é o assunto que vem na próxima conversa. Mas prossiga, meu amigo. Obrigado. Tá vendo? Tá no meio de gigantes tem essa vantagem, tá vendo? Eu fico no meio de gigantes. Eu procuro estar no meio de gigantes por isso. Aí o que que acontece nessa questão aí? A importância de materializar o gasto não financeiro, porque ele é um fator predominantemente influente, Camila, no gasto eleitoral. Posso dar mais palpite? Ave Maria, tá vendo? Não pode dar ousadia. Minha mãe diz, dê dinheiro, não dê ousadia. Vamos lá. Isso é muito importante. Desses 6 milhões que Haroldo falou, pelo menos 2 milhões, não, bilhões. 2 bilhões serão gastos com as mulheres, conforme Elcio está refrisando. Então, a materialidade desses 2 bilhões será exigida das mulheres. Então, entender a finalidade do gasto, que é dinheiro público, entender que isto, de fato, precisa de materialidade. E quem é o profissional que cuida disso? O profissional da contabilidade. Entende também o que é materialidade do ponto de vista do registro da informação. E aí entra outro princípio, né? Quem quer dizer? Quem quer dizer qual é o outro princípio que o professor Alexandre está trazendo à luz? Hã? Eu só posso lançar, então vamos fazer o exercício, né? Eu só posso lançar aquilo que eu conheço. Se a informação não traz junto a materialidade, eu desconheço a informação, eu não lanço. Então, não pode ir para, isso é compliance, né? Não pode ir para o registro aquilo que eu não tenho materialidade suficiente para fazer o registro. Só aí já evita que o candidato, e no caso a candidata, sofra a pena de devolução, que é a pena que nós vamos ver aplicada nessas eleições. Escrevam isso. Nós vamos assistir muitas candidatas sendo penalizadas em dobro. Primeiro porque elas não tinham dinheiro para fazer a campanha e vem o dinheiro público para auxiliá-las. Ou seja, já é difícil ser mulher e ser candidata. Essa é a primeira penalização, no meu ponto de vista. A segunda penalização é que, se o profissional da contabilidade não fizer o compliance, não fizer o registro da materialidade corretamente, como nós somos instruídos a fazê-lo, ela terá, sem dúvida, a pena de devolução do dinheiro público para a União. Então, aí é a pena em dobro que eu tenho me referido. Entendeu? E qual o princípio? Deu tempo, né? Quem vai responder? Mais do que a legalidade. Jogue duro, Alexandre. O princípio da oportunidade. Se nós tivermos a informação, nós respondemos por ela. Se nós não... E isso serve também para conversa de bastidor. E solução de muitos problemas que a gente enfrenta. É o princípio da oportunidade. Se eu não vi, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não lanço. A regra é essa, né? Aí a reboque, quando a gente fala ainda de gasto financeiro, gasto não financeiro, vem mais um princípio. Qual é? Qual é o segundo princípio quando a gente está materializando um gasto não financeiro? Dica, Camila. Acertou. Princípio da prudência. Onde eu vou avaliar os ativos não levando a equação patrimonial ao risco pelo menor valor e o passivo pelo maior valor. Aí vem agora, veja a nossa importância nesse processo,
que a gente brinca da história do papel de pão, etc, etc, etc. Mas veja a nossa importância no processo enquanto executores da ciência contábil, que é a nossa expertise. Aí vem uma outra coisa que as pessoas ficam discutindo às vezes. Chega, professor, onde é que eu acho a relação dos valores que eu vou atribuir à locação do carro cedido? Quem é, pessoal, que tem, Alexandre, a prerrogativa de fazer a avaliação patrimonial de um bem? Me diga quem? Ninguém mais que Ninguém o profissional mais do que da contabilidade. nós. Isso é reserva de mercado. Tem reserva de mercado. Então, a partir do momento que eu sento lá e defino que a locação de um veículo, ano tal, modelo tal, é R$3.000, e a Justiça Eleitoral, na condição de fiscalizadora, de conferente, o Ministério Público Eleitoral venha me dizer que aquilo ali não deveria ser, eu tenho que estar pronto e preparado para poder dizer, peraí, ó, eu sou bonitão das tapioca, contador, onde a lei diz que eu é quem sou avaliador aqui. Me prove que eu estou errado? Me prove que eu não sou o cara? Elcio, Oi. aprendi isso com a professora Las Helvas, da USP São Paulo. Eu não sei nem falar esse nome, quanto mais para poder aprender com ela. Professora Las Helvas disse isso, contador, fala o que é, mas depois prove. Prove. Se preciso for, faça toda uma contabilidade. E no caso, o exemplo era a contabilidade tributária. Faça tudo para provar a sua tese. Se você acha que precisa evidenciar um determinado fato para demonstrar uma situação mais favorável para o seu cliente, em termos de tese tributária, o profissional da contabilidade é a pessoa que vai definir a técnica, vai demonstrar, né, vai trazer aquilo de uma forma dentro das regras, fazendo a evidenciação do fato, e depois ele vai defender o que ele propôs. E não tem a queda de braço entre Receita Federal e contabilidade. A contabilidade é uma ciência que certamente ela está acima das diretrizes da Receita Federal e ajudará o advogado, sem dúvida, a fazer a defesa da tese. E a mesma coisa acontece aqui no eleitoral. Nós temos a obrigação de dizer, o direito de dizer, a obrigação de dizer, mas também a obrigação de defender. Por que você disse que era R$3.000? Então, essa é a contribuição da professora. Então, estar pronto para assumir responsabilidades. Não é eu estou fazendo porque me disseram. Eu estou fazendo porque eu estudei o valor, eu sei quanto vale, eu fiz a análise. Vamos que vamos. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Quando a gente fala materialidade aqui, nós estamos saindo de um conceito, de uma visão de materialidade que o direito tem, e trazendo para a materialidade de contábil, no sentido de comprovação, de efetivação, ok? Bom, em relação ao regramento, o gasto eleitoral ele tá dentro da definição de permitido, vedado, limitado e obrigatório. Bom, os permitidos nós sabemos todos, não vamos avançar. Os gastos vedados nós já sabemos todos. Novidade em relação a gastos vedados, pelo menos de 20, desde 20, 18, depois 20, mas hoje se concretizou conceitualmente isso de forma bem direta. Gasto pessoal do candidato. Combustível, alimentação, salário do motorista dele, telefone, alimentação do motorista, gasto vedado, não pode ser pago com recursos de campanha. Ponto. O veículo que ele utiliza, aí tem uma certa confusão com relação a isso. O veículo que ele utiliza pode e é gasto eleitoral. Ponto. Aí isso se estendeu para se a aeronave era veículo automotor, se embarcação era tal. Está definido. Agora, a gasolina, se o partido, o candidato, loca um jatinho
Isso é normal num país com extensão continental como o nosso, estados também gigantescos, que o candidato tenha recursos e alugue um avião para poder fazer a campanha dentro do lapso temporal que é muito curto. É o veículo particular dele? Teoricamente, sim. Mas aí a gente vai discutir um monte de coisas que não vem muito ao caso agora, se pode a combustível, não pode a combustível. Vou trazer à luz aqui, Alexandre, até mesmo se a gente puder dar uma pincelada, uma coisa que uma aula de pós-graduação que eu estava ministrando recentemente, acho que tem gente aqui do Ceará, tem um aluno do Ceará, não sei se ele está aqui, um advogado, acho que o doutor Martinho, ele trouxe um fato interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Haroldo disse o seguinte, a mulher candidata, ela pode alugar um carro com os recursos que ela recebe do repasse, dos 30%. Pode. Mas não pode botar gasolina. E aí? O que ela vai fazer? Contratar 30 pessoas para sair empurrando o carro? Isso é ideia minha, isso é ideia minha. Eu vou dizer, olha, se ela tem um carro, a gente vai empurrar. É ideia de contador. Aí ela não vai poder utilizar o carro porque ela não tem recursos próprios para financiar isso. Pessoal, é complicado, mas eu tenho certeza que a legislação vai evoluir para poder sanar isso. Ele foi citado até um exemplo. Olha, professor, eu tenho um candidato que ele é um deputado com mandato, ele é uma pessoa limitada financeiramente, o carro que ele tem é o carro legislativo que ele utiliza do mandato, ele não vai poder utilizá-lo na campanha. Agora, ele vai receber recursos do fundo partidário para poder buscar a reeleição, e aí, ele vai poder alugar um carro, mas ele não tem dinheiro. É complicado. Mas aí, filosoficamente, conceitualmente, dentro do que a gente está tratando aqui, eu posso chegar para meu cliente e dizer, cadê os simpatizantes do seu mandato? Vamos agora fazer uma doação, um financiamento privado do seu mandato para comprar gasolina. É a solução. Mas, conceitualmente, aonde é que vai haver um corte disso para permitir que o recurso público abasteça esse carro? Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Beleza? Eu vou falar disso lá. Como é seu nome? Sônia. Eu vou falar disso lá no que eu, ousadamente, né, dando uma de legislador. Aliás, não, criado. Aí é uma súmula vinculante, né, Alexandre? Eu chamo de gasto obrigatório, tá? Elcio, diga, meu coordenador. Só fazer uma observação aqui, que é o seguinte. Todo mundo sabe que contabilidade não é ciência exata, né? Às vezes, alguns até querem elogiar e deselogiam, né, dizendo que é uma ciência exata. Não é. Se tem uma coisa que não é exata, porque é uma ciência humana. Você está ali para classificar, né? Isso é discernimento do ser humano que está fazendo aquilo. E uma contabilidade eleitoral, eu diria, se é que eu posso falar isso, é menos exata ainda. Porque é um dia a dia, quem não teve essa experiência, é um dia a dia, uma coisa absurdamente rápida, coisas acontecendo o tempo inteiro, você tendo que dar conta. Eu, há um mês atrás, estava num simpósio de direito eleitoral do lado de dois grandes eleitoralistas, e eles dizendo que dava frio na barriga todo o início de campanha, porque as perguntas que vinham, 80% eles sabiam, mas 20% eles não sabiam. Os maiores eleitoralistas do país. Por quê? Porque é novo. Então, eu quero aqui pedir a vocês para vocês relaxarem. Isso aí é contabilidade eleitoral. Vão te perguntar algo que talvez você não saiba. Eu sei que você não está sendo contratado para poder não dizer que não sabe. Acho até que você nem deve falar isso. Mas eu acho que você deve dizer que aquele assunto é tão importante, tão inusitado, que merece um estudo especial. Para vocês não dizerem que não sabem. E vocês vão se virar e dar uma resposta, porque esse é o nosso papel. Está me lembrando daquela campanha, há muito tempo atrás, no interior, logo que começou a contabilidade eleitoral, lá no interior do Piauí. O GEG, exatamente, você sabe dessa história, né? Então, o prefeito resolveu pagar a campanha de um monte de vereador, e o vereador não queria nada de negócio, que contabilidade, nada, não sei o quê, a única coisa que eu tive, que eu usei, foi o GEG.
E aí o contador levantou lá e falou assim, e esse jegue não come, não? Então, já tem coisa ali. É a mesma coisa, só para finalizar a observação, é o mesmo anacronismo que não existe, não pode existir, diretório sem movimento. Pessoal, isso não existe. Isso não existe. Tem que ter contabilidade. Todo diretório tem que ter. Então, por quê? Basta você abrir uma conta, teve um movimento, teve lá uma doação, teve algo estimável em dinheiro, tem movimento. Não existe diretório sem movimento. Zerado. Depois não chega fundo eleitoral, vocês não sabem por quê. Tá? É só uma pequena observação. Merece. E é por isso, pessoal, que ele é meu coordenador, entendeu? É por isso. Sônia, você trouxe aí uma coisa interessante e que eu já vou aproveitar para falar, porque a gente tem até que horas? 18, é? Não? Não? Vocês deixam eu falar até 18, ela não manda não, quem manda são vocês, brincadeira. Quando a gente se refere a gasto eleitoral obrigatório, a gente traz à luz há alguns anos que existem gastos que obrigatoriamente eles coexistem. Então, se o candidato monta um comitê de campanha, tem que ter energia e água, não tem não? Se não tiver energia, vai ter que ter o quê? Vela, né? Para trazer igual o milho aí do jegue. Talvez internet, que já é secundário. Se você tem gente para trabalhar, você tem que ter material de campanha. Ninguém concebe nenhuma campanha eleitoral sem material para as pessoas irem distribuir na rua, bandeira, tal. E se eu tenho material, eu não tenho que ter gente? Não, fui eu e meus filhos aqui. Mas, rapaz, quantos filhos você tem? 3. Com sua mulher, 4. Tem minha sogra também, que ela reclamou o tempo todo, mas foi. E vocês conseguiram distribuir 1 milhão de santinho? Então, é a lógica do gasto coexistente. Mas eu vou chegar lá, viu, Sônia? Prepare o seu coração. Aí a gente vai seguindo combustível com veículo. Veículo tem que ter motorista. E a gente tem que ter essa preocupação de linkar isso tudo. Por que a preocupação? Aí agora eu vou pular com os 2 pés em cima do que Sônia falou. O que é? Sônia falou assim, se eu tiver um carro e não tiver combustível, minhas contas serão desaprovadas. Pode ser. Mas eu, contador, que a lei diz assim, o bonitão que tem o diploma lá registrado no CRC, ele tem que ser chamado, contratado desde o início da campanha eleitoral. E o que é que a gente vai fazer no início da campanha eleitoral? O orçamento da campanha, o planejamento da campanha. Nós vamos pegar tudo aquilo que os cabas lá do marketing inventaram, aquelas bandeiras bonitas, aqueles negócios tudo, e transformar em quê? Transformar em dinheiro. É mais ou menos o que se faz com o orçamento público. Quem milita aqui na contabilidade pública? A contabilidade pública exerce uma influência muito grande nessa parte conceitual que o TSE construiu para a prestação de contas. Nós precisamos ter um orçamento. Como é que funciona? Primeiro faz, né, Alexandre? As diretrizes orçamentárias, depois vai colocar preço, é por aí. Então, Sônia, dentro disso aí, a nossa importância nasce. Olha, a senhora não vai poder botar gasolina no seu carro. A senhora vai alugar um carro assim mesmo? Mas ela pode alugar o carro, ela pode aplicar o carro, e eu não entendo que não vejo nenhum problema o candidato alugar um ônibus para andar com a equipe dele toda e dentro daquele ônibus. Aí alguém vai dizer, mas é o transporte dele. Mas não é no sentido exato do que o artigo 35 está dizendo. É o carro do candidato, aquele carro que só ele usa, que é dele mesmo, está no nome dele. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Desculpe, não é uma coisa que eu estou batendo em nada. É muito complicado a gente lidar quando a gente lida. Quando era recurso privado, quando não tinha interesse em demonstrar quanto gastou, a turma dizia assim,
Ah, eu fui de carona com o meu amigo Zé das Botas. Sim, eu estou vendo aqui, TRE do Piauí, Raquel Ferro, danada. Rastreava as redes sociais de todo mundo para poder fazer isso, rastrear o gasto. Sim, o senhor tal dia estava na cidade do interior tal, não tem uma nota de comida aqui. Ah, a dona Zezinha lá matou uma galinha de capoeira, fez um pirão para a gente comeu. Tudo tinha explicação. Mas Raquel disse que era assim mesmo. É engraçado, mas é verdade. Raquel disse na aula de pós-graduação, que nós dividimos recentemente, uma pós-graduação de contabilidade eleitoral, especificamente. Sim. Aí agora, veja como é a coisa, que é a importância da gente para poder trazer, mostrar como 2 mais 2 é igual a 4. Agora que tem recurso próprio, né? Tem recurso próprio, está lá o dinheiro para poder gastar, o cara tem que dizer, não, vamos botar gasolina no meu carro com dinheiro lá do fundo partidário, vamos botar com dinheiro do FEFEC. É isso que é o balizamento que precisa ter. É mais ou menos, lá no interior da Bahia onde eu nasci, tinha um baba lá na beira do rio, vocês sabem o que é baba, não sabe? Cada lugar, baba é jogo de pelada de futebol lá do bairro, como é que chama aqui? Racha, é meu primo Vendão, ele diz, terça-feira é meu racha. É mais ou menos no interior do Bahia, a gente chegava lá, qual é a regra? Do queixo para baixo é canela, então se prepare. Elcio, nós recebemos um WhatsApp aqui, dizendo que só restam 30 minutos. Então... Para todo mundo? E eu já gastei quantos? Você, não sei, mas ele roubou... Eu ficaria muito tempo, mas nós temos regras aí. Ele levou pelo menos... Eu já estou terminando. Ele levou pelo menos uns 30 minutos do meu tempo. Então tá. Não foi tudo porque isso. Eu falo em velocidade eleitoral. Eu falo em velocidade 2 vezes, ele fala devagar. Então, vamos lá. Mas então o que acontece? A gente brinca assim, porque às vezes fixa mais o conteúdo quando você vai trazendo esses exemplos. Então o que acontece é o seguinte, o planejamento da campanha vai trazer essa importância para a materialidade do gasto, para a formação final das demonstrações de arrecadação e gasto. Bom, novidade... Cadê aquela primeira lâmina, por favor, Alexandre? Isso aí está disponível, está no livro do CFC, vocês tais. Gasto eleitoral, ou pagamento de contador e advogado. Pessoal, não é gasto eleitoral. Não precisa registrar se não forem pagos com os recursos de campanha. Pode ser pago por qualquer pessoa. Não tem nenhum critério de vinculação. Não está incluído naquele conceito de simpatizante de 1064/10. Apenas tem que mostrar no processo judicial eletrônico, inserido, iniciado, startado pelo SPCE, quem é o contador, quem é o advogado. Minha campanha foi paga por meu tio. Beleza? Beleza, mas tem que ter lá o contrato, tem que ter lá o quê? O quê? Estão ligados aí? Não, que é. O que é da nossa importância que tem que estar lá comprovado? Quem falou? Isso mesmo. Beleza, isso mesmo. Ô, Elcio, me permite aqui fazer uma... Eu estou tomando seu tempo aqui, mas eu acho que isso é legal. Não, fica à vontade. Porque, repara, pessoal, muita gente não gostou desse detalhe da norma que, na minha opinião, beneficia advogados e contadores no processo eleitoral do país, né? Muita gente não gostou disso. Por quê? Porque eu conversando com os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, eles dizendo assim, não é gasto eleitoral. Significa o seguinte, uns mais competentes, mais zelosos, como o Elson, vão botar lá em nota explicativa. Vão lá explicar aquilo, que alguém pagou. Então, vou dar um exemplo. O teto de um candidato é R$100 mil. Exemplo, né? Vamos botar aí, só para citar como exemplo, hipoteticamente. Alguém pode contratar um advogado e um contador custando R$250 mil. Não tem problema. Só que aquilo não pode entrar na prestação de contas. É possível, se você colocar aquilo na prestação de contas, que a prestação de contas seja glosada, ou melhor, seja diligenciada, porque você colocou algo que não é considerado gasto. Então, veja,
por que as pessoas não gostaram disso? E aqui eu sei, ninguém está gravando, eu vou te dizer, porque as pessoas, não está não, as pessoas pensam logo na cultura do país, que é a cultura a média é de gente mal intencionada. Infelizmente, as regras no país são feitas para essa média e não para o bem intencionado. O que eles pensam? Ora, se não entra em gasto, eu posso botar o que eu quiser. Vamos lá, meu trabalho foi 50 mil, eu boto menos, pego a metade e devolvo para o candidato. Estou falando aqui abertamente o que é que está na cabeça de quem é contra isso. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é para a gente bater no peito. Estou falando do lado negativo, que é da sociedade encarando, e o lado positivo. O lado positivo é que esses dois profissionais absolutamente indispensáveis à democracia do país, contador e advogado, ninguém vai dar preço para esse profissional, porque ele sequer entra no teto. Então, isso para mim é uma coisa fabulosa. Isso para mim é um negócio indescritível de vantagem. Só que a gente tem que aproveitar isso. A gente tem que entrar no momento certo, tem que ajudar no planejamento, tem que levantar a mão na hora dessas reuniões e mostrar por que nós estamos ali naquele processo, né? Nós não temos que estar ali pela obrigatoriedade da norma, mas e sim pela nossa imprescindibilidade. Vai lá. Tá vendo? Mais palma. A nossa intenção aqui é mostrar para vocês as coisas conceituais. Porque a gente sabe que SPCE, saber que pode isso, aquilo, vocês já estão craques aí, vocês estão participando de vários eventos aí que a gente sabe, aprendendo isso. Então a gente está trazendo para vocês aqui um pensamento bem mais conceitual do que representa a nossa participação. Sempre dando umas pinceladas. Só para concluir, duas coisas. Materialidade, comprovação, documento hábil legal, sempre lembrando que a Justiça Eleitoral, não que ela seja condescendente, mas para a Justiça Eleitoral não interessa se o cara era obrigado a emitir nota fiscal. Isso é problema fiscal, não é dela. Para a Justiça Eleitoral interessa o quê, pessoal? Que se comprove a materialidade daquela despesa. Imprimiu o santinho, não tirou a nota, mas está aqui o recibo, está aqui o santinho, está aqui distribuindo. É essa materialidade, essa comprovação que a gente não vai dizer que não precisa nota, não. Não, a gente vai primar pela emissão do documento fiscal. Mas, nos poucos casos que possa acontecer a ausência do documento fiscal e tributário, que aí vai competir o julgamento da conta lá e dizer, olha, o fornecedor tal que deveria emitir nota não emitiu. Aí é um papel que o Ministério Público vai exercer no processo, porque vai envolver outras coisas que não estão ligadas. Sonegação fiscal, etc, etc, etc. Não quero entrar nesse detalhe. Então, a materialidade, a comprovação, agora, nós temos a obrigação de primar pelo documento hábil e legal que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Beleza? Gastos eleitorais pagos em espécie. Meio salário mínimo, sem fracionamento. Então, aquela história de, não, quanto é? É 1.200. Não, paga 500, paga 600 mais 600. Não pode, é fracionamento de despesa, caixão e vela. E não, na minha opinião, não é coisa que possa ser alcançada pelo princípio da insignificância. Porque está lá dizendo, olha, você não pode pagar mais do que em dinheiro, R$ 606, e você não pode fracionar uma despesa. Ponto. Eu odeio o suprimento de fundo, aviso logo. Meio de pagamento, grande novidade, Pix. Desde que seja chave CNPJ e chave CPF do beneficiário do pagamento. Ok? Quando a gente está falando CNPJ, é do fornecedor, não é do candidato. Foi uma coisa que se levantou no Nacional, mas como é que pode? Você só pode ter uma conta com CNPJ, a gente tem 8 contas na campanha. Eu digo, isso é outra história. Não é o PIX do candidato, é o PIX do beneficiário do pagamento. Essa é a grande novidade. Por fim, o que sobrou para eu falar? Faltou o quê? Nota explicativa. Não, nada não. Deixei por último. Rapidinho, é importante ele saber o seguinte, que o PIX foi uma conquista do Conselho Federal de Contabilidade. Exatamente.
Porque eu lembro que na última audiência pública em Brasília, eu fui escolhido para fazer essa sustentação oral, o ministro Fachin e outros que estavam naquela corte, que a gente respeita. Eu tinha 8 itens, 8 pedidos, dizendo que não tinha mais cabimento no nosso país, a gente está falando em cheque cruzado e nominal. Não tem cabimento, nós temos que entrar na era nova, que é do Pix e tudo, e valeu. Então, assim, dizem que quem não chora não mama, né? Então, de 8 eu consegui 1, quem sabe nas próximas audiências públicas a gente consiga outras coisas mais, né? Mais palmas. E tem outra coisa que eu vou dizer a vocês aqui. Sabe quem também ajudou a acabar com o recibo eleitoral? O Conselho Federal de Contabilidade. Não tinha proposto aquele negócio de SEDEX para lá, desespero para cá. Se tinha uma comprovação bancária. Agora, a doação estimada em dinheiro, que está fácil de fazer e materializar, beleza. Nota explicativa, pessoal. Haroldo falou assim, Elcio que é cuidadoso faz. Faço cumprindo o princípio da nota explicativa. Como eu fiz, como paguei. Agora, eu não digo mais nada do que isso. Primeiro, é um desespero dizer aquelas coisas todas que as pessoas dizem. Segundo, ninguém lê. Terceiro, mesmo você botou lá na nota explicativa, vem para o relatório preliminar. Aí eu me reservo para falar, Haroldo, no preliminar, mas isso aí o Alexandre vai falar. E outra coisa, eu aprendi que às vezes eu botava coisa lá que ninguém nem ia ver, e aí via e dá problema. Então, é isso mesmo. É igual, eu aprendi, só para finalizar, eu aprendi participando de audiências de trabalho, advogado igual, só responda o que lhe perguntar. É azul? É sim, senhor. É branco? Não, senhor. Pronto. Pessoal, muito obrigado, de coração. Eu espero que a gente tenha contribuído para poder elevar a nossa participação cada dia mais alicerçada no processo da democracia brasileira e no processo de conquista como únicos, com prerrogativa de fazer a contabilidade eleitoral. Muito obrigado. Aí você, parabéns, já ia parabéns. Muito bem. Agora vocês vão ver o que é destruir. Tirar o microfone da mão desse cara é uma responsabilidade. Eu diria que é um larápio, né? Ele rouba o nosso tempo e a gente ainda acha bom. Faça um favor para mim, vamos voltar na tela do reconhecimento aqui. Isso, essa. Reconhecimento é ciência contábil, certo? Eu não preciso dizer que já dispensei as apresentações por conta do nosso avançado tempo, então vamos direto ao assunto. Mas não posso deixar de dizer que é uma honra estar aqui e agradeço a presença de cada um de vocês por estarem aqui dedicando um pouco do tempo de cada um para que a gente possa crescer como profissionais. E aproveito essa brilhante fala de Elson para dizer que nós não viemos fazer mais do mesmo. O que tem acontecido é que todos esses atores ocupam o espaço, ocupam o nosso tempo e acabam dizendo as mesmas regras, que são as regras legais. E a gente não... Essas, espero que cada um de vocês tenha o cuidado de buscar na lei. Dá uma lida lá, é fácil entender. Agora, esta parte subjetiva e é da atuação do profissional, essa merece sim a dedicação de vocês. E é isso que nós viemos fazer, ajudá-los a dar um up aí na carreira e mostrar de fato que o profissional está preparado, o profissional em igualdade de condições com qualquer outro profissional. Essa é a nossa tarefa. E o reconhecimento do gasto, começo então dizendo do reconhecimento do gasto, que passa ali, ó, além do registro, que é o gasto que o Elson bem disse, surge a partir desta atuação em tempo real, fazendo o tal do compliance, fazendo aquilo que deve ser feito no tempo certo, princípio contábil da tempestividade. No dia 2 da campanha, a campanha começa no 16, no 17 tem lançamento. Princípio da oportunidade, tudo que aconteceu ontem eu quero saber hoje para poder lançar e dar transparência. Então,
dar transparência é parte da característica do gasto eleitoral. Ele é assim por lei. Não fazer isto é deixar de cumprir a lei. E esperar que o Tribunal Eleitoral, que a Justiça Eleitoral penalize isso como um erro, assim, depois, né, depois que a Justiça Eleitoral começar a aplicar sanções, aí que eu vou ser cuidadoso em fazer em tempo real, que esse é o nosso chamado, de estar lá, não só no dia 1 da campanha, no dia 2, mas estar antes para fazer o planejamento, para que no dia 1 as coisas aconteçam dentro do compliance e que no dia 2 a gente possa, então, registrá-las de forma objetiva, dando transparência. Percebam que a transparência, então, é parte do reconhecimento do gasto. Ela permite o acompanhamento, aí sim é da Justiça Eleitoral, o acompanhamento, entre aspas, a fiscalização, como um órgão de controle, como o Haroldo começou dizendo, um órgão para o qual nós estamos direcionando o nosso trabalho. Mas não é só para a Justiça Eleitoral que nós trabalhamos também para o controle social, o accountability, ali, o último item. Então, se o profissional da contabilidade atuar como diz a norma, como diz a lei, nós estaremos sim diante de uma eleição nunca vista antes nesse país, que é uma eleição transparente, em que todo o gasto eleitoral vai estar transparente. Ah, não tem isso, porque o relatório de 72 horas, você está falando do dia 2, e o primeiro registro é o da Receita, não é isso? Qual é a tempestividade que vai acontecer nos primeiros momentos da campanha? Ah, então vamos supor que saia a conta bancária do candidato no dia 16, ou mesmo antes, mas que no dia 16 alguém vá lá e faça um depósito nesta conta. Primeira pergunta, precisa esperar o dia 16 para depositar se tiver a conta aberta? Não, só não pode pagar. Só não pode pagar. Mas vamos entender simbolicamente apenas que no primeiro dia de campanha, dia 16, eu tenha recebido recursos e aí eu não vou esperar as 72 horas para o relatório financeiro, que seria a primeira obrigação nesse relacionamento com a Justiça Eleitoral, relacionamento de acompanhamento e não de accountability ainda, e não de transparência ainda. Então, o relacionamento com a Justiça Eleitoral. No relatório financeiro, 72 horas, eu antecipo e mando no mesmo dia. Muito bem. O que vai acontecer? Está escrito na resolução, no artigo 47, parágrafo 3º, que o relatório financeiro faz subir para o site Divulga Can de Contas a materialidade de gastos que houver lá registrado pelo profissional. Então, fazer a contabilidade eleitoral com excelência para depois fazer a entrega das contas, que é chamada de prestação de contas, começa no dia 16, junto com a possibilidade de dar transparência às informações. E é sobre isso que nós vamos falar. Avance, por favor, lá na frente, item 3. Vai, manda ver. Não, está voltando. É o contrário. Aí. Tudo isso nós já sabemos, tudo de cor, inclusive, né? Tudo que o Elcio falou está escrito aí, só que ele falou com outras palavras. Avançou. Pronto. Avança mais uma tela, por favor. 2 leis que trazem as responsabilidades, tanto do candidato quanto do partido. Deixei isso aí no material para vocês. Avance, por gentileza. O objetivo da transparência é trabalhar com transparência de recursos eleitorais. Aliás, o objeto da responsabilidade é a responsabilidade em relação aos recursos eleitorais. Para isso, nós temos candidatos e gestores partidários, a forma que está na lei, a finalidade eleitoral, parece que é brincadeira, mas ela é muito diferente de qualquer outra finalidade, e essa confusão ela existe em relação a gastos partidários e gastos eleitorais. Não se pode confundir gasto de partido, que tem uma finalidade institucional, uma finalidade diferente, que tem a ver com o processo eleitoral, mas ela é diferente, e a finalidade eleitoral propriamente dita.
O objetivo é a manutenção do pluripartidarismo. Por isso que tem dinheiro público na campanha, para que exista campanhas, que exista disputa de lados diferentes. Isso é tão simples, mas às vezes passa sem que a gente perceba. O Brasil é sim um país que permite alternância de poder, um país que permite, e a história mostra que nós já tivemos no poder dos diversos lados, e assim, sucessivamente, teremos garantida a nossa democracia, com certeza. E, por fim, o munus público, que é um jeito diferente de olhar para o mesmo dinheiro. Então, o dinheiro eleitoral, o recurso eleitoral, ele é diferente porque ele é marcado com uma vontade política, uma vontade, sim, de impulsionar a campanha de fulano de tal. Isto é absolutamente lícito. Doar recursos para um candidato para que ele se sobressaia, para que ele se saia bem, é lícito. Nós só não temos o hábito, mas é o que diferencia ele de qualquer outro dinheiro, inclusive dos próprios recursos de uma pessoa. Vamos avançar, por favor. Responsabilidade surge lá na Constituição, pode avançar, por favor, e a transparência. Nesse conceito de responsabilidade constitucional, a transparência também está lá no artigo 5º da Constituição, no artigo 37 e no artigo 216. Então, não é algo que eu esteja falando, mas por que isso não está na resolução? A minha fala foi nesse sentido, justamente porque se nós formos esperar que a Justiça Eleitoral comece a punir isto, a ausência de transparência, ou seja, a ausência de um profissional de contabilidade. Então, na minha cabeça, parece que é uma coisa muito lógica. Se tiver o profissional de contabilidade, tem transparência. Não precisa de regra para isso, porque as regras de transparência já existem. A ferramenta de transparência está na Justiça Eleitoral. Divulga Can de Contas é um resultado dessa intenção. Todas as regras, duras regras exigidas para o processo eleitoral, todas estão levando para que a transparência aconteça. Só que ela não aconteceu ainda. Por quê, Haroldo? Por que não aconteceu a transparência? Porque o profissional da contabilidade ainda não atuou. Quando o profissional da contabilidade estiver atuando no dia 1 de campanha, no dia 2 de campanha, a transparência é uma consequência. Vai estar lá toda a informação. Tive ontem uma reunião difícil e um colega deixa de prestar serviços para um importante candidato porque não acreditou nisso aqui, e não acreditou que ele tinha que juntar os contratos antes da parcial. E lá no CRC São Paulo fizemos uma live, estávamos em pandemia, né, na última eleição, dizendo exatamente isso. Olha, tem um negócio aí que é a transparência, então os gastos eleitorais já eram levados para o Divulga Can de Contas na parcial, necessariamente. E agora, qual foi a mudança que trouxe o artigo? Os gastos serão levados simplesmente para dar transparência. É obrigatório? Tem que fazer? Não, não tenho. Essa resposta eu não tenho. Não está escrito é obrigatório, mas o que está escrito é que, inclusive, os gastos serão levados para o Divulga Can de Contas. Deu para entender? Não estamos sendo penalizados. Só lembrando que, pelo princípio da competência, que é absolutamente aplicável ao caso, os contratos, eles devem ser registrados no momento em que eles são firmados, ok? Não, muita gente pensa, e é um equívoco, e depois isso gera problemas, quando esse contrato começa a ser pago. Não é assim que funciona, você tem que registrar o contrato. E como advogado, inclusive, aí usando um pouquinho desse conceito de quem analisa, eu diria que, eu não estou dizendo que não é para emitir nota, tá? E nem registrar as notas. Eu estou querendo dizer que, sob o ponto de vista de primazia da verdade, da essência sobre a forma, é mais importante o contrato registrado do que a nota fiscal relativa ao pagamento. Porque, no frigir dos ovos, lá na frente, quando você está precisando de uma diligência, você está precisando formatar uma defesa ou um recurso, e você falhou na comprovação documental do pagamento, mas você não falhou na natureza da relação jurídica daquela contratação, porque você subiu o contrato, você registrou na competência em que isso aconteceu,
você está salvando o seu cliente em relação a isso, tá? Só deixar isso registrado. E você falou que é o princípio da contabilidade, da competência, né? Que exige essa tempestividade. Nós temos 7 semanas de campanha, mais 4 semanas para prestar contas. Some isso. Se a velocidade da campanha, velocidade 2, né, conforme disse o Elson rapidamente, ele tem uma fala muito rápida, então... A velocidade de campanha é essa, então faz com que uma semana seja um mês. E se você quer se sair bem, uma dica, feche as contas semanalmente, faça reuniões toda segunda-feira, veja o que aconteceu, mudanças no planejamento é como se fosse um plano de voo. Você tem que ter o combustível, que é o dinheiro, para chegar no próximo ponto, que é a próxima segunda. Lá na próxima segunda a gente vê o que faz com a campanha, mas até lá eu tenho certeza que tudo que for proposto pelo candidato terá recursos financeiros para honrar. E assim a gente vai progredindo nas 7 semanas, some a elas mais 4 semanas, que é onde se faz o churrasco da vitória, ou a feijoada da derrota, seja qual for o resultado, você vai socializar o prejuízo, em tese, para fechar as contas. Então, o profissional da contabilidade continua trabalhando, porque ele pode arrecadar tudo que ele tinha de passivo no dia da eleição, tudo que ficou sem recursos equivalentes, né, ali no ativo. Então, se você tem passivo eleitoral, data de corte é o dia da eleição, aquilo que ficou sem pagar, você pode arrecadar até a data da prestação de contas. Muito bem. Avançamos, então, para dizer que, né, a administração pública segue ao princípio de transparência. Espera aí, o TSE é também administração pública, é por isso que eu trouxe isso aqui. Então, vem a lei de acesso lá em 2011 e fala assim, TSE... Você, como administração pública, você tem que dar transparência nos processos. Se a gente for ao fórum, os processos são transparentes. As sessões de audiência, transparentes. Alguma coisa pode ter sigilo, mas aí você coloca sigilo. Mas a maioria, né, na justiça é transparência. Então, as contas são transparentes. Então, o que o TSE percebeu? Que ele tinha que ter transparência não só com ele, como órgão público, mas também com a questão dos jurisdicionados. Por isso que surge o Divulgacan de Contas e depois o SPCA Online, que é o dos partidos, que também dá transparência. O artigo 2 da Lei de Acesso vai dizer assim: aplicam-se as disposições da Lei de Acesso no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público. Recebam o quê? Recursos públicos diretamente do orçamento. Isto é os 6 milhões que nós estamos tratando aqui, 6 bilhões. Conceito do professor Martins Júnior, transparência administrativa, para dizer que não sou só eu que estou falando isso, né? Então, dar a publicidade é parte do processo. A mini-reforma, então, traz a inclusão do 34.5, dizendo assim, ó, a Justiça Eleitoral faz a fiscalização de prestação de contas de partidos e despesas de eleição. As despesas de eleição, elas são gestadas, geridas pelos partidos. O Brasil ele começou a adotar uma segregação muito forte do candidato em relação ao partido depois que terminou os comitês. O comitê ainda tinha essa ideia de que era o partido que cuidava da campanha. O candidato podia prestar contas, ele podia se autofinanciar e prestar contas isoladamente, mas ele estava num comitê financeiro vinculado ao partido. Com a queda dos comitês, né, nós temos um afastamento do candidato. E, com isso, a ideia de que alguém pode sair livre do partido, se candidatar. Não tem candidato sem partido. Logo, o artigo 34, parágrafo 5º, ele fala exatamente dessa ligação, de que contas eleitorais são um subproduto das contas partidárias que estão vinculadas lá no dever de transparência da Constituição. E para dizer, né, que os relatórios emitidos... Como é que eu coloco a luzinha aqui? É no meio. Vamos ver se é isso. Aqui. Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas
devem ser fundamentados com base na lei, mas também nas normas de contabilidade. Então, a opinião é como se fosse uma opinião de auditoria. O auditor do Tribunal de Contas, ele sim tem vínculo com normas de contabilidade. E é aí que nós entramos no processo, para dizer muito mais do que diz a lei. E não contradizê-la, porque às vezes há colisão. Avançamos mais um pouquinho, coibiu o excesso funcional, enfim. Então surge o dever de transparência, que na verdade é um poder-dever, porque a própria Justiça Eleitoral é que fomenta este dever. Parte dela, mas com a nossa ajuda, com o nosso braço. Quem faz o input de dados para que exista a transparência é o profissional da contabilidade. Não tenho dúvida disso. E surge, então, como um direito fundamental do acesso à informação. Qualquer cidadão tem esse direito fundamental de saber o que os candidatos estão fazendo em suas, principalmente por estarem usando recursos públicos. Mas não é por causa dos recursos públicos, mas sim, principalmente. Portanto, o controle social é algo esperado pela lei de transparência. As ações da lei de transparência é para fomentar o controle social. E o controle social depende, então, da nossa... Controle social depende da nossa participação. Senhoras e senhores, eu sei que minha fala foi um pouco mais técnica, talvez um pouco mais cansativa, não tão brilhante quanto a de Elson, e muito menos quanto a de Haroldo, mas deixando esse material para vocês como uma multiplicação de conhecimento mesmo, com profundidade, com fundamento. O porquê que eu venho aqui dizer para vocês? Atuem diariamente nas campanhas, façam a transparência, que vocês estarão, sim, contribuindo para a democracia do nosso país. Esperar que a Justiça Eleitoral faça uma grande campanha para que valorize o profissional da contabilidade, eu acho que nós não precisamos ficar esperando isto. Porque nós já sabemos, até em conversa com os ministros do TSE, de que a partir do momento que os profissionais começaram a atuar, a qualidade da informação foi insuperável. Nós estamos realmente diminuindo o número de erros, aumentando a qualidade e, com certeza, permitindo o controle social. Então, nós não estamos falando aqui para que haja voluntariado da classe contábil para ficar fazendo contra-campanha, vendo as contas, mas isso pode acontecer, né? Nós estamos numa campanha que existe uma dicotomia, nós estamos numa campanha que provavelmente o outro lado terá curiosidade de ver o que esse lado está fazendo, e esse lado vai ter curiosidade de ver o que o outro lado está fazendo. É essa curiosidade que garante a transparência, que impulsiona, de um lado, para não sofrer críticas nos jornais, porque não um jornalista, tem algum jornalista presente aqui? Porque não um jornalista não pegue a ausência de informações no dia 2 da campanha e diga: ué, não estou entendendo, tem um comitê montado lá e cadê a despesa? Será que ele está sonegando informações? Será que ele não será um bom governante? Porque esse comportamento visto agora na campanha é o que ele vai repetir lá como governante. Então, ponto negativo para esse candidato. Veja que é uma questão sensível e isto pode fazer a diferença, sim, no sucesso da campanha do seu cliente e até mesmo daquele lado que você estiver. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou entregando aqui a palavra para nossos colegas poderem fazer um debate. Imagina. Me desculpem falar na velocidade 2. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer e dizer que eu tenho ainda uns minutinhos, não tenho? Rapidinho, eu sei que já tem os próximos palestrantes, nós estamos aí ansiosos, mas eu gostaria de usar esse tempinho para duas coisas. Primeiro é dar algumas dicas para vocês, tá? Baseadas na nossa experiência. Então, assim, acho que ninguém precisa concordar com o que eu vou falar aqui, mas eu acho que valeria a pena vocês refletirem sobre isso. E depois, talvez, abrir para uma ou duas perguntinhas, tá? Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante é que nós não temos nenhuma pretensão de exaurir esse tema por ele ser absolutamente dificílimo de ser feito num tempo tão curto. É por isso que eu aconselho aqueles que estão entrando hoje na contabilidade eleitoral
para poder servir da melhor maneira possível a sociedade, eu aconselho que eles façam cursos, vocês façam cursos para isso. Porque o que nós estamos falando aqui são algumas pinceladas, como não poderia ser diferente. A gente tem que fazer dessa maneira, porque é impossível eu começar começo, meio, fim, uma cronologia para eu fazer isso. Isso é um curso, que não é a proposta desse painel. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria passar como dica para vocês, e depois eu queria um minutinho para cada um, e a gente abre aí para pergunta bem rapidinho, e depois a gente segue com o painel, com o evento. Tá? Primeira coisa, pessoal, que eu queria passar para vocês é assim, ó, façam contratos, e contratos bem feitos. É muito importante vocês considerarem, porque a nossa conotação aqui é contábil. E eu não posso deixar de lado o lado profissional de vocês, né? E quais são os melhores contratos que se pode fazer com clientes nessa área? Você tem que ter uma parte fixa e um percentual variável sobre a quantidade de recursos que entrou. Então, existem vários modelos de fazer. Eu me coloco inteiramente à disposição para poder dar dicas. Eu não mando contrato. Eu já não adianta, o Brasil inteiro me pede os contratos, porque ele me pede todo dia, é verdade. Eu sou um advogado contratualista, né? Eu vendo essa expertise. Agora, em pílulas, eu libero com o maior prazer as dicas que eu estou dando para vocês. Inclusive, a cláusula de LGPD, eu vou liberar. Todo mundo que entrar em contato comigo, eu vou liberar. Tá? Agora, eu vou dizer uma coisa, então. Por que é importante isso, pessoal? Isso passa por duas questões muito importantes. A primeira é pelo profissionalismo do profissional de contabilidade que está atuando. Por quê? Porque nós temos um problema muito sério no Brasil inteiro. Alguns clientes mal acostumados, o mercado em geral, dependendo de que praça você se encontra, ele acha que contratou essa garrafa, ele tem direito a esse copo, tem direito a isso aqui, tem direito ao óculos que está na mesa, o iPhone. Não. Em lugar nenhum do mundo é assim. Quando você vai na padaria e quer comprar um pão, você compra o pão, mas você não leva o leite. A não ser que você contrate o leite e leve o leite. Então, contratos bem feitos, eles mostram a que viemos. Eles mostram a qualidade do profissional com o qual o cliente está lidando. Então, se eu tenho uma previsão de orçamento de 1 milhão de recursos públicos para serem utilizados em campanha, ok, 1 milhão, tá bom. Vou fazer lá o valor lá. Vamos fazer 100 mil reais o trabalho, 50 mil reais, 60. Não se prendam a números, mas eu estou dando um exemplo. É um valor fixo, ótimo. E até 1 milhão, né? Foi contratado 1 milhão? Foi, beleza. E se forem 3 milhões no final das contas? Sabe o que vocês têm que fazer? Um percentual sobre aquilo que ultrapassou o 1 milhão. É assim que funciona. Porque se eles não usarem esse recurso vai ter que ser devolvido. E se eles usarem, são lançamentos, é trabalho intelectual que vocês estão entregando nesta prestação de serviço, que merece todo o respeito. Então, não contratem fixo, isso é uma bobagem. Vocês têm que contratar. E outra, não é todo mundo que é o cliente de vocês. Não é todo mundo. Não fiquem aflitos. Vocês vão encontrar quem é o cliente de vocês. Não é todo mundo. Que, eu não trabalho. Não, você não trabalha, não. Eu é que não trabalho para você desse jeito. É assim que a gente deve agir. Entendeu, pessoal? Essa é uma outra dica que eu queria dar para vocês. Uma outra coisa é que, nesse contrato, é muito importante vocês delimitarem a forma de resposta que vocês vão dar. Então, como é que nós fazemos? Nós pegamos, em 2020, quase 300 candidatos. Uma equipe de 12 pessoas, quase 300 candidatos. 12 somente para a contabilidade eleitoral. O que nós estabelecemos? Nós estabelecemos que a consulta seria por WhatsApp. Todo mundo assinou o contrato. Significa o seguinte: pedidos por telefone, ninguém nem atende. Não atende. Pedidos por WhatsApp tem horário para responder e tem respostas, tempo certo para responder. Volto a dizer, não são todos que vão ser os seus clientes.
Vocês têm que escolher os seus clientes. Então, quando isso acontece, primeiro, ninguém fica batendo cabeça na equipe. Segundo, não tem aquele negócio, eu liguei para o pessoal da equipe tal, do núcleo tal, e pedi isso e não veio a resposta. Você pediu isso? Como se no contrato está dizendo que você só pode fazer pedido pelo WhatsApp no grupo que nós criamos? Então, foram 300 grupos de WhatsApp. Eu estava em todos, mas eu, muito modestamente, e aí é só uma piada mesmo, eu parecia Deus, porque eu ouvia tudo, mas não respondia nada, né? Eu não respondia nada. O pessoal falava, doutor Haroldo, o senhor está aí no grupo, tenho certeza que o senhor está aí, eu estou vendo o senhor aqui. Nada, porque meu papel não era esse. Meu papel era de auditar as relações jurídicas entre aqueles que foram contratados e aqueles que contrataram. Então, isso funcionou perfeitamente, porque não tinha, e agora como é que eu faço? Você tinha tempo de pesquisar, você tinha tempo de responder, você tinha tempo de revisar, isso tudo é qualidade de entrega. Ok, pessoal? Uma outra dica, você está começando agora na contabilidade eleitoral. Pessoal, não tem regra, mas vocês não vão pegar uma campanha de governador, né? Não vão fazer isso, né? Então, assim, é um bom senso que eu acho que vocês precisam ter, porque é importante. Todo mundo começa, não tem problema nenhum. E eu vou dar dica quantas vocês quiserem, porque quanto mais profissionais capacitados na área de contabilidade eleitoral, melhor a gente vai servir a nação nesse aspecto, e mais forte será ainda a parceria junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que é um termo de parceria que não tem nem data para terminar, teve início lá naquele ano que eu mostrei para vocês, e de lá para cá, os tribunais, as cortes eleitorais estaduais têm sido parceiros enormes e têm aceitado muito inteligentemente a expertise do profissional de contabilidade. E realmente, por fim, eu queria dizer e falar em primeira mão para vocês que nós estamos gestando a norma brasileira de contabilidade aplicada a eleições e partidos. Vai ser a NBCAP. Essa norma brasileira que hoje o grupo está sendo liderado por mim, mas, na verdade, são todos os líderes, esses dois aqui, honrosamente me ombreiam na Comissão de Contabilidade Eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade. A gente tem trabalhado muito nisso para até o segundo semestre a gente está colocando em audiência pública. Isso tem um significado enorme. Hoje, todas as teses jurídicas que se lastreiam em normas subsidiárias, inclusive, elas vão deixar de existir dessa forma. Elas vão se basear na própria norma brasileira de contabilidade. E aí nós vamos poder, cada vez mais, ter a certeza de que o TSE não fiscaliza contabilidade. Isso cabe aos órgãos fiscalizadores de contabilidade. O TSE foi colocado lá pela sociedade, pela norma brasileira, pela Constituição Federal, para que fiscalize as eleições. E as eleições só podem ser fiscalizadas com uma contabilidade bem feita, que vai gerar uma obrigação acessória, um subproduto da melhor qualidade, que é a prestação de contas eleitorais. Então, breve, nós teremos a nossa norma própria e ela estará, dali para frente, em todos os julgados que tratarem de prestações de contas eleitorais. Essa é mais uma conquista para a classe contábil. Queria parabenizar vocês, me coloco à disposição para aqueles que queiram tirar dúvidas e tudo mais, e eu vou continuar por aqui com vocês, que nós temos agora as conotações da Corte Eleitoral, que eu tenho certeza que tem representantes, do Parquê, eu acho que do Ministério Público também tem, não tem? Pronto, isso vai ser excelente, porque a gente mistura tudo, porque, na verdade, o objetivo é um só, é fazer o país, o Brasil, melhor, e eu me sinto muito orgulhoso por estar nesse time junto com vocês. Muito obrigado.